Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Corinthians enfrentou uma noite difícil nesta quinta-feira no estádio Cícero de Souza Marques e acabou sofrendo uma derrota pesada por 3-0 para o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Desde o início, ficou claro que o Timão encontraria dificuldades diante de um adversário que se mostrou agressivo, organizado e muito mais eficiente nas finalizações. A equipe entrou em campo com uma formação mista, poupando titulares em função do clássico contra o São Paulo no domingo, mas a estratégia acabou expondo fragilidades defensivas e ofensivas que o Bragantino aproveitou com precisão. O resultado não apenas deixa o Corinthians fora do topo da tabela, como também acende um sinal de alerta para os próximos compromissos. No primeiro tempo, a superioridade do Massa Bruta foi evidente. O Bragantino se lançou ao ataque desde os primeiros minutos, impondo ritmo intenso e criando as melhores oportunidades, principalmente com João, Sacha e Lucas Barbosa. O gol que abriu o placar foi consequência de uma defesa do Timão desatenta, que não conseguiu cortar um cruzamento na área, permitindo que João finalizasse com tranquilidade. O Corinthians tentou reagir, mas as tentativas de Tcheca e Dieguinho não levaram perigo real ao goleiro Cleiton. A equipe mista escalada por Dorival Júnior, apesar da intenção de poupar atletas para o clássico, não conseguiu encontrar encaixe tático nem ritmo de jogo suficiente para equilibrar a partida. A situação não melhorou no segundo tempo. Dorival promoveu alterações buscando mais ofensividade, colocando André Carrillo, Breno Bidon e Mateuzinho em campo, mas o time continuou sem criar chances consistentes. Pelo contrário, os erros defensivos persistiram e permitiram que João ampliasse o placar em uma jogada de pura habilidade contra Kaká, deixando Hugo Souza sem chances. A equipe sentiu o impacto psicológico do segundo gol, e a confiança parecia ausente, dificultando qualquer reação efetiva. O Timão tentou se reorganizar, mas a falta de comunicação, velocidade e contundência nas transições ofensivas mostrou que a mistura de titulares e reservas não funcionou como esperado. O episódio mais emblemático da partida ficou por conta de Yuri Alberto, que perdeu uma chance inacreditável quase em cima da linha do gol. Em uma bola que parecia ser o alívio para o Corinthians, o atacante não conseguiu finalizar, desperdiçando uma oportunidade claríssima de diminuir o placar e reacender a esperança da equipe. A falha acabou simbolizando a noite ruim do Timão, que, apesar de esforços individuais, não conseguiu transformar chances em gols. Momentos assim reforçam a necessidade de concentração total, mesmo em partidas consideradas de menor prioridade ou em escalões mistos. A situação do Corinthians na tabela também preocupa. Com 3 pontos conquistados, o time ocupa a 9ª posição no Campeonato Paulista, fora da zona de classificação para o mata-mata, o que aumenta a pressão sobre Dorival Júnior e os jogadores para os próximos confrontos. A derrota mostra que a equipe ainda precisa encontrar equilíbrio entre defesa e ataque, ajustar o posicionamento e melhorar a efetividade nas finalizações, especialmente em jogos onde a formação reserva assume protagonismo. O Bragantino, por outro lado, mostrou entrosamento, velocidade e capacidade de aproveitar erros adversários, assumindo a liderança do estadual e deixando claro que o Timão não pode vacilar novamente. Apesar da derrota e das falhas individuais, a torcida do Corinthians não deixou de se manifestar. Ao final do jogo, quando o Bragantino já vencia por 3-0, a Fiel respondeu às provocações do Massa Bruta lembrando que domingo é guerra, em referência ao clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Esse espírito da torcida, exigente e apaixonado, mostra que ainda há confiança na reação do time, mas que o time precisa corresponder dentro de campo. A pressão do Majestoso será diferente e exigirá um Corinthians unido, agressivo e eficaz para retomar a confiança e dar à Fiel motivos para acreditar na sequência do Paulistão. O clássico de domingo será, portanto, um verdadeiro teste de caráter para a equipe. Dorival Júnior terá que ajustar o time, corrigir erros defensivos e dar ritmo aos titulares para que o Timão não repita a atuação fraca contra adversários de menor expressão. A expectativa é de que Yuri Alberto, Matheus Bidu e outros atletas-chave tenham chance de se redimir, aproveitando oportunidades que na última partida foram desperdiçadas. Mais do que pontos, o Corinthians precisa recuperar confiança, intensidade e liderança emocional, preparando-se para um jogo que envolve não apenas tabela, mas também orgulho e rivalidade histórica. Em resumo, a derrota por 3-0 para o Bragantino deixa lições importantes para o Corinthians. O time precisa equilibrar elenco, corrigir falhas individuais e coletivas, e mostrar reação imediata no clássico contra o São Paulo. A Fiel, mesmo descontente, mantém a esperança e aguarda uma equipe que jogue com intensidade, concentração e espírito de luta.
se os jogadores conseguirem transformar os erros da quinta-feira em aprendizado, o majestoso pode ser a oportunidade perfeita de reverter a imagem da equipe e demonstrar que, independentemente dos resultados ruins, o Corinthians continua com força e tradição para fazer valer sua história dentro e fora de campo. O desempenho do Corinthians contra o Bragantino revela pontos claros de atenção e também algumas lições estratégicas que não podem ser ignoradas. A escolha de entrar em campo com uma equipe mista, mesmo entendível pela proximidade do majestoso, expôs a fragilidade do time em termos de organização defensiva e capacidade de criação ofensiva, deixando claro que o equilíbrio entre rodagem de elenco e competitividade é delicado. Além disso, o erro de Yuri Alberto e a falta de precisão nos passes e finalizações mostram que o Timão precisa aprimorar não apenas a técnica individual, mas também a tomada de decisão em momentos cruciais. Por outro lado, a atuação do Bragantino serve de alerta sobre a necessidade de intensidade e atenção total do início ao fim das partidas, reforçando que, independentemente da escalação, o Corinthians não pode se dar ao luxo de facilitar para adversários organizados. Essa análise evidencia que, se ajustes imediatos forem feitos e a equipe jogar com foco, concentração e espírito coletivo, ainda é possível reverter a imagem e reagir de forma consistente nos jogos que virão, começando pelo clássico contra o São Paulo. Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Agora fica para Fiel refletir até que ponto as alterações promovidas por Dorival Júnior prejudicaram ou ajudaram o Corinthians nesta partida? Escalar uma equipe mista, poupando titulares para o clássico, foi a decisão certa diante da importância do majestoso, ou isso acabou deixando o time vulnerável e exposto a um adversário que soube aproveitar cada erro? A derrota por 3-0 levanta a questão sobre o equilíbrio entre proteger jogadores e garantir competitividade em todas as rodadas do Paulistão. A torcida tem a palavra, foi estratégico ou uma aposta arriscada demais? Outro ponto que merece debate é a atuação individual dos jogadores que entraram em campo. Yuri Alberto, por exemplo, teve uma chance incrível que poderia ter mudado o rumo da partida, mas desperdiçou. Matheus Bidu e outros atletas também não conseguiram transformar as oportunidades em resultados positivos. A Fiel pode analisar, será que o desempenho ruim se deve à falta de entrosamento dos reservas ou a uma estratégia que não se encaixou no jogo proposto? É hora de ouvir a opinião de quem acompanha cada lance e sente o peso da camisa do Corinthians. A responsabilidade foi dos jogadores ou da montagem do time por Dorival? E por fim, a reflexão também passa pela leitura tática do treinador. As mudanças feitas no segundo tempo, com a entrada de Carrillo, Bidon e Mateuzinho, tiveram impacto real na equipe ou foram insuficientes para alterar o panorama da partida? O Timão mostrou capacidade de se reorganizar ou apenas reproduziu os mesmos erros da primeira etapa? A torcida corintiana, que conhece cada detalhe do time, precisa se posicionar quais ajustes deveriam ser feitos para que o Corinthians volte a ter a solidez e eficiência que se espera, e quais decisões de Dorival Júnior merecem críticas ou compreensão. A opinião da Fiel é mais do que importante, é essencial para traçar o caminho que o time deve seguir. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.